as melhores histórias de terror e nonsense. Se acomode e venha comigo. Na calada da noite, o excêntrico Sr. Teles montou a sua exclusiva e bastante requisitada loja em uma pequena cidade do interior. Pessoas o procurariam quando souberem dos milagres que as poções e loções que ele possuía fazem. É uma loucura, mas ele esconde um segredo maligno por trás da sua generosidade. Em uma das casas da cidade, Diego via que o seu cabelo estava caindo aos montes, entupindo o ralo do banheiro. Sua mãe vivia brigando com ele por isso, como se ele fosse o culpado da sua genética gritar que ele vai ficar calvo com apenas 20 anos de idade. Uma lástima. Um ataque à autoestima da pessoa. Olha só essas entradas. Parecem mais 2 saídas de tão enormes que estão. Ele se lamentava, enquanto penteava o cabelo na frente do espelho. Clarissa estava sempre brigando com a sua pele, sempre propícia a ficar lotada de espinhas. Já usou todos os tipos de remédios, cremes, loções que existiam no mercado. Nenhum dava jeito naquelas espinhas. Parecia que todos os dias ela tinha sido atacada por um porco-espinho. Ela estava triste, mas sabia que um dia encontraria o produto ideal. Marcelo era um dos poucos policiais da cidade. Tinha uma baita fama. Extorquia as pessoas sem nenhum pudor. Ele estava devendo a um traficante local, que lhe emprestou dinheiro para ir em uma outra cidade fazer um tratamento no seu pé. Ele tinha um enorme machucado que não cicatrizava de jeito nenhum. Gastou um dinheiro imenso e o tratamento não surtiu efeito. Estava desesperado com a grande probabilidade de ter que amputar o seu pé. Tudo, menos isso, meu Deus, ele se lamentava. Navegando pela internet, Diego descobriu que havia aberto uma loja na sua cidade, que prometia todos os tipos de poções, cremes, remédios caseiros e etc., para a cura de diversas doenças. O que mais chamou a sua atenção foi a parte do "temos uma loção que cura a calvície em poucos dias". O semblante de Diego mudou na hora. Super animado com isso, decidiu olhar o endereço da loja e dar um pulo lá. Quando Diego chegou na loja, viu que existia uma fila imensa de pessoas na sua frente. Também pudera. Uma loja nova na cidade, ainda mais prometendo tudo aquilo, encheria fácil de curiosos. Mas as pessoas normalmente sempre estão com algum problema que escondem dos outros. Faz parte. As pessoas não gostam de demonstrar fraqueza. Quando chegou na sua vez, Diego logo explicou o seu problema. O Sr. Teles coçou o queixo. Algumas outras pessoas já haviam pedido. Isso era algo muito trivial. Ele abriu uma gaveta e retirou de lá o frasco com a loção. Use essa loção como shampoo por 1 semana, todos os dias. Depois de um tempo, vai perceber que vão começar a nascer novos cabelos. Você deseja mais alguma coisa? O velho Teles aparentava ser uma pessoa muito sábia e confiante. O jovem se encheu de felicidade. Quanto que é o valor? Nessa hora, o velho riu e respondeu: Nada nessa vida é de graça, meu jovem.
mas o meu pagamento virá logo. Existe um preço a ser pago. Mas nesse momento, você pode levar a loção, sem precisar deixar nenhum centavo. Só precisa assinar esse termo de responsabilidade aqui. As letras eram tão pequenas que Diego nem se deu ao trabalho de ler. Só assinou e saiu da loja, se sentindo a pessoa mais sortuda do mundo. Assim como Diego, Clarice e Marcelo estavam muito felizes com as suas aquisições. Clarissa passava o creme com ambos os dedos na pele e já conseguia perceber em poucos minutos de ativação do produto que as espinhas estavam secando. Em breve elas cairiam do seu rosto, como prometido pelo misterioso Teles. Seu rosto ficaria lisinho, como uma boneca de porcelana. Marcelo colocou a atadora milagrosa. Dentro do pano tinha um líquido que curava feridas. O prometido é que em pouco tempo cicatrizaria, e ele não precisaria ter que amputar o pé ou nada parecido. Marcelo até conseguiu calçar um tênis com uma meia, coisa que ele não estava fazendo antes. Uma bênção. Estava feliz depois de muito tempo. Já Diego tomou um banho demorado, massageando todo o couro cabeludo. Já na primeira lavagem, ele percebeu que não caiu um fio de cabelo sequer. Um milagre. A cada banho, ele enchia a mão com um tufo enorme de cabelos. Aquilo, antes mesmo da primeira semana, já estava fazendo efeito. Mas algo ainda martelava sua mente. Existe um preço a ser pago. Qual seria? Ele tinha medo de descobrir. De noite, Diego leu um livro e, cansado, apagou as luzes e adormeceu. A cidade inteira estava dormindo. Boa parte dos seus moradores felizes com um remédio para os seus males. O Sr. Teles era um homem incrível. Por falar no curandeiro, ele estava sozinho dentro da sua loja. Estava na parte de trás, um galpão, aonde ele organizava e colocava um líquido em dezenas de potes de vidro, de variados tamanhos. Ele cantarolava uma bela canção, sempre repetindo no refrão: sempre um preço a ser pago. Agora é só esperar. Sussurrava ele. A primeira parte do seu plano havia dado certo. Enquanto Diego dormia, um pequeno demônio formou uma protuberância na sua cabeça. O jovem estava em um sono profundo e não percebia dos perigos que estava correndo. Esse pequeno demônio, já sabendo da sua missão, com um movimento certeiro decepou a orelha de Diego e saiu correndo, enquanto o jovem acordou assustado e gritando de dor. E o mesmo foi ocorrendo com todos os moradores que aceitaram algum produto do velho Teles. Clarissa teve o seu pé arrancado. Dolores teve um olho arrancado. Clóvis perdeu o seu nariz. O Armando da padaria perdeu o seu pulmão esquerdo. Marcelo, o policial, teve um destino um pouco mais cruel. O demônio precisou levar o seu coração. No dia seguinte, com a cidade desesperada com os acontecimentos da noite anterior, o velho Teles estava com tudo preparado. O monstro que ele intencionava trazer de volta à vida já começava a respirar na parte de trás da sua van. Com essa parte da missão cumprida, ele partiu rumo ao desconhecido, deixando aquela valiosa cidade para trás. O seu plano de dominação mundial seguia a todo vapor. A segunda fase, agora,
não demoraria a começar. Séculos atrás, em uma pequena vila, existia um homem muito altivo. Ele brigava sempre pelos interesses dos seus moradores, enfrentava os desafios e conseguia quase sempre dar um bom suporte ao povo. Ele era querido e aclamado. Mas em um determinado momento, um enorme surto de uma doença desconhecida invadiu todas as regiões do país e, ao que tudo indicava, do mundo conhecido, dizimando pessoas aos montes que tinham os seus corpos queimados, uma espécie de tentativa de evitar que a doença continuasse se espalhando. Mas os esforços eram em vão. O surto avançava e acometia as pessoas, que sem muitas chances de sobreviver, viam enormes feridas crescendo na pele e se espalhando pelo corpo. Logo, as feridas se abriam e as pessoas morriam sangrando. Uma morte muito cruel. Vlad, no meio desse desespero, abriu um livro secreto que era do seu avô, que havia sido passado ao seu pai. Era algo que era entregue de geração em geração. Desesperado e querendo se salvar e salvar o máximo de pessoas daquela vila possível, ele abriu o livro e fez o ritual proibido que a página pedia que não fosse executado nunca mais. A princípio, nada parecia ter acontecido. Uma tentativa obviamente desesperada. Mas a noite chegou, e com ela, algumas criaturas noturnas apareceram. Primeiro diziam que viram alguns morcegos e lobos aparecendo, entrando na vila. Depois se ouviram muitos gritos. Pessoas que não estavam doentes correram para se proteger. Parecia um ataque de criatura das trevas. Vlad tinha uma enorme tocha nas mãos quando saiu nas ruas. Esbarrava nas pessoas que corriam desesperadas, algumas sangrando e levando a mão ao pescoço. Sem entender, ele perguntava o que estava acontecendo. Até que a resposta chegou. Um homem se apresentou para ele. Então, foi você que nos convocou aqui. Você fez o chamado. E nós viemos salvar a sua vila. Vlad não estava entendendo sobre aquele alarde inteiro, aquela correria, gritaria. Mas o vampiro explicou direitinho, e que a vida eterna garantia que eles sobreviveriam àquele surto da doença. E mais, eles sobreviveriam a coisas terríveis que ainda estariam por vir. A imortalidade só seria quebrada por um único fator: a luz do sol. Você deveria evitar a luz do sol. Se dorme de dia e se trabalha de noite. Enquanto Vlad assimilava aquelas palavras, o vampiro se aproveitou e deu uma bela mordida em seu pescoço. Vlad gritou e cravou seu crucifixo na barriga do vampiro, que gritou de ódio e raiva, fugindo em forma de morcego para longe. A vila sobreviveu. O seu povo sobreviveu, mas a um custo terrível. O surto da doença, aos poucos, se tornou o surto dos vampiros. O povo daquela vida estava sedento e faminto. Mordiam e matavam pessoas inocentes. Dizimaram animais. Mas aos poucos, sem saber, eles foram sendo tomados pelos raios de luz, pulverizando ao menor contato. Eles morriam rápido. As décadas foram passando e os vampiros começaram a serem caçados. Os humanos se aproveitavam que eles dormiam de dia para descobrir os seus covis e abrirem portas e janelas para que a luz do sol entrasse.
e acabasse de vez com aquelas vis criaturas. Vlad, o homem do povo, acabou sobrevivendo. Ele decidiu viver uma vida mais discreta. Quem ele mordia não se contaminava. De alguma maneira, quando ele atacou aquele vampiro, a sua transformação não fora completa. As pessoas que ele conhecia e fazia amizade acabavam envelhecendo e morrendo, e ele não podia fazer nada. Ele, depois de muito peregrinar pelo mundo afora, ver as transformações das reformas e das revoluções, o mundo havia mudado muito. Ele sabia que não tinha mais lugar ali. Ele acabou se estabelecendo em um enorme castelo, na margem de uma floresta densa. Ele estava abandonado. O seu dono, que também era um homem solitário, havia morrido alguns anos antes. E o castelo acabou se tornando a sua morada perfeita. E ele se ressentiu. Vlad observa os humanos com inveja, vendo suas vidas curtas, mas cheias de amor, amizade e significado. Ele se sente preso em um ciclo eterno de caça e solidão, sem a chance de experimentar as alegrias da vida mortal. Ele queria apenas um grande amor para se sentir completo. Já teve outras paixões antes, mas elas partiam e ele ficava. O seu corpo, com isso, acabava se entupindo de sentimentos ruins, de saudade, de solidão. Era aterrador. Mas ele está agora, escutando um barulho do lado de fora do castelo. Dentro do seu caixão, ele escuta os homens conversando. Eles falavam algo como: "Vamos demolir esse castelo. Vai passar uma nova estrada por aqui." Vlad se anima. Se eles colocarem um castelo abaixo, os raios de sol vão entrar e ele, enfim, vai poder descansar. Vai ter a sua vida expurgada para sempre. Uma bênção. Os homens quebram as paredes. As máquinas começaram a bater nas laterais de onde ele está. Vlad sente o impacto das máquinas quebrando tudo, assim como elas vão quebrar a maldição. Mas assim que a primeira parede cai e os raios de sol invadem aquele lugar, Vlad sente no rosto a luz. E assim como não consegue transformar ninguém em vampiro, parece que a luz também não o mata. Em um surto de ódio, frustração e raiva, ele acaba matando todos aqueles homens e fugindo novamente para um lugar distante. A sua solidão parece ser eterna. Ele vai ter que arcar com isso para sempre. Maldito foi o dia em que abriu aquele livro e fez o ritual proibido.